Bem-vindos a mais um episódio do Papo Cast com Joyce Talks. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela que é mãe, professora aqui em Luzimangues, empresária e tem muitas outras funções. É a Fabiana Freire. Seja bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada, é um prazer estar com você, né? Foi uma honra, me sinto muito honrada em poder participar desse programa, desse seu projeto tão bonito. Obrigada. E a gente tem muitas perguntas especiais para conhecer um pouquinho da sua história, Fabiana. Tá preparada? Nasci pronta. Isso aí, gente. Então vamos lá conhecer um pouquinho da história da Fabiana. Fabiana, eu quero dar início já aqui com uma pergunta. Você nasceu aqui no Tocantins e outra coisa, o que te trouxe aqui para o nosso distrito de Luzimangues? Bom, não sou daqui do Tocantins, sou de Manaus, Amazonas, sou manauara com muito orgulho, né? Tenho raízes e descendências indígenas com muito orgulho, amo a minha cidade de paixão, né? O que me trouxe para cá, para Luzimangues, foi uma separação, né, de um casamento de 11 anos, onde eu tenho 2 filhas, né, e a minha mãe veio pra cá, né, com o meu padrasto, que é meu pai, que me criou, né, e ela falou assim: Fabiana, aqui é muito bom, aqui é muito diferente da nossa cidade, porque assim, a minha cidade é muito bonita, porém muito perigosa. Então eu tenho as meninas, né, e eu disse que eu queria uma vida mais tranquila, mais pacata. E aí ela falou: vem passar um final de ano comigo. E aí fazia pouco tempo e a gente nunca se separou. E aí eu vim. E aqui estou, cheguei aqui final de 2017 e assim, o distrito de Luzimangue me abriu as portas, né? Tem algumas coisas que a gente precisa melhorar e contribuir com o nosso distrito, sim, né? Fazemos parte disso para que possa vir coisas melhores, fomentar o nosso comércio, né? Que hoje o grande incentivo aqui é o comércio do distrito de Luzimangues. E Fábio, tá, gente? Já estamos íntimas. Fábio, e além de ser empresária, você também é professora aqui no distrito? Sou professora, não sou concursada ainda, mas sou contratada, né? Logo que eu cheguei aqui, eu conheci um anjo assim na minha vida, que foi o Barbosa. Hoje ele já não faz mais parte do distrito, né? Que abriu as portas para mim aqui no Luzimangues. E aí eu comecei num projeto, aí o pessoal começou a ver o meu desenvolvimento dentro da escola, me convidou para me ser coordenadora da escola onde eu trabalho hoje, voltei, né? Que o bom filho a casa torna. Comecei, coordenei. Depois assumi uma sala de aula e dei uma parada, né? Meu último ano veio a pandemia, veio o concurso, né? E aí não fiz porque foi naquele trâmite de ir vender a casa, não dá tempo de chegar, enfim, não era para ser, porque tudo é determinado pelo Senhor. A gente faz os planos, mas quem determina é Ele, então não era o momento, né? E agora retornei, né, recentemente, graças a Deus, né, tô aí fazendo história aí com as crianças. Ai, que bom. E a sua paixão pela beleza, Fábio? Como é que isso nasceu? Conta um pouquinho pra gente, porque você é empresária aqui nos Luzimangues na área da beleza, Na área da beleza. Tá, vamos lá. Vou tentar resumir assim rapidinho. Eu faço unha desde os 9 anos de idade. E a minha mãe já sustentou a casa fazendo unha, né? E ela falou assim: Fabiana, eu vou te ensinar a minha profissão. Porque a gente nunca sabe da vida, minha filha. Então, assim, não deu certo, faz a unha que dá certo, né? E a minha paixão começou com a unha. Só que aí, com o tempo, eu adquiri um problema na coluna. E aí eu fiquei impossibilitada de estar fazendo a unha. Faço hoje? Faço. Mas ali, razoável, as clientes mais chegadas, né? E a paixão pela beleza, eu já fazia uma escova aqui, já fazia um tratamento ali. Lá na minha cidade, eu fui trabalhar como manicure num salão do seu Yellow, um venezuelano. E assim, muito gente boa. E assim, eu sempre fui muito prestativa, né? Onde eu chego, eu gosto de ajudar as pessoas. E aí, num dia de muito movimento lá, agoniada, eu falei: eu posso ir lavando para o senhor
e escovando, eu lavo, hidrato, eu sei fazer isso. Porque eu já sou uma pessoa muito observadora, então eu aprendo olhando ali. E aí ele me permitiu, foi a minha porta, né? Foi a chave. E aí eu comecei. Aí ele falou assim, Fabiana, você não quer aprender a escovar um cabelo? Eu falei, uai, quero, se o senhor, né, me der a oportunidade, eu vou e escovo. Menina, eu acho que eu nasci pra isso. Aí já peguei ali rapidinho, ele me ensinou, e ali foi quando começou a minha história como cabeleireira. Aí ele me deu um curso gratuito, né, ali na prática, só que eu precisava da teoria. E aí, com o passar do tempo, eu fui em busca disso. E me aprofundei quando eu trintei aqui, né? Quando eu cheguei aqui, com 6 meses que estava aqui, eu conheci o meu atual marido, meu esposo, que vivo há 7 anos já com ele, né? Eu tinha um cabelão abaixo da bunda, né? Platinado, louro. Eu amo louro, gente, mas não uso mais hoje, né? Por conta dessa história. E aí eu queria mudar. Falei, não, trintei, aquela loucura dos 30, vou mudar. E o meu esposo falou, mulher, não corta o cabelo. Meu bem, não corta o cabelo. Eu falei, não, vou cortar o cabelo, eu quero mudar. E tava bem no auge daquela novela Usurpadora, Paula Brat. Falei, não, quero ficar igual aquela mulher. Qual é o sonho da mulher? Não quer ficar, né? Sim. Por uma atriz. Eu acho ela linda. E aí, inventei de cortar o cabelo. Chamei uma pessoa que é empresária daqui de Luzimangues, no ramo da beleza, e falei pra ela, perguntei, eu já mexia com isso, né? Só que não tinha me aprofundado como hoje estou, né? Que sou instrutora técnica, me aprofundei bastante na minha área. Perguntei, vai ficar legal? Porque meu rosto é quadrado, dá um toque assim meio masculinizado, vai ficar legal? Um curtinho pra mim, uma franja. Ah, e outro detalhe, meu cabelo quando corta sobe um pouquinho, então você... Não, ela, não, pode deixar, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso, e enfim. Quando ela terminou, a franja que era pra ficar sentadinha no rosto, ficou igual um bonezinho assim. As pontas do cabelo todo esturricado, igual espiga de milho mesmo, quando a gente sabe, pra vocês poderem entender e compreender um pouco da história. E eu acho que aquilo mexeu tanto comigo que eu perdi o meu cabelo. Esse lado aqui do meu cabelo todo, ele é bem fino até hoje, devido a esse processo que eu passei. Mexeu tanto com a minha autoestima, né, que eu criei uma expectativa muito grande e o resultado foi outro. Que eu acho que é o que acontece muito com as mulheres, sabe? E... eu perdi o cabelo. Eu fiquei carequinha. Nossa. E nós mulheres, assim, a nossa autoestima é o cabelo, né? É algo que deixa nós mais lindas. Sim. Tá, assim, você foi procurar para ficar mais empoderada, mais bonita e teve essa decepção. Tive. E aí foi quando eu decidi, eu falei assim, eu vou me especializar. Eu vou ser expert em corte, em colorimetria, em tratamentos. No entanto, que hoje eu represento uma marca, né? Então, assim, eu me aprofundei bastante nessa área justamente para não acontecer com as outras pessoas o que aconteceu comigo. Então, eu me coloco no lugar da cliente que chega no meu espaço e fala assim, eu quero um corte assim, assim, assim. Eu analiso tudo, do olhar, sobrancelha, boca, formato do rosto, porque isso é visagismo, né? Então, tudo isso entra dentro da nossa cartela, do nosso trabalho. Oferecer um serviço de alta qualidade, não é um serviço de qualidade. Eu, no meu espaço, eu ofereço um serviço de alta qualidade. Você já teve a oportunidade de estar lá, então assim, é até meio clichê de dizer assim, Josi, fala alguma coisa de lá. Mas a gente fez um levantamento e assim, todo mundo fala que o nosso atendimento é de outro mundo, é sem igual, né? Então assim, esse é um pouquinho do que eu passei e por que eu me especializei, porque eu passei por uma decepção e jamais quero que outras mulheres passem pelo que eu passei, porque foi um processo de 3 anos para ter o cabelo que eu tenho hoje, entendeu?
Fiz tratamento em Belém do Pará, né? Que eu morei 1 ano e 8 meses lá. Levava 20 agulhadas em cada sessão que eu ia para crescer e mais 1 hora de LED, né? Eu intercalava. Então, assim, ficava com... Hoje eu tenho uma sensibilidade muito grande por conta do tratamento que eu fiz. Mas mesmo assim não conseguiu resolver. Foi com a minha terapia capilar, que sou terapeuta capilar também, que eu consegui ter o cabelo que eu tenho hoje, graças a Deus, de novo. Porque foi decepcionante. Eu imagino. E parabéns por você ter se especializado, porque assim, você cuida da autoestima, nós mulheres, né? E a gente sempre quer estar linda. Sim. E é frustrante, né? Chegar, você tá com uma expectativa e passar pelo que você passou. Parabéns mesmo. Obrigada. Você tá se especializando. Eu vejo também nessas redes sociais que você sempre tá buscando, né? Melhoria para suas clientes. Isso é muito importante. Fábio, e quais foram os maiores desafios que você encontrou a vir empreender aqui em Luzimangues? Menina, não é fácil. Até hoje. Ai, Jesus, não posso chorar. Quantas e quantas vezes eu pensei em desistir. Não é fácil. Porque o nosso distrito é como se fosse, na minha região, um interior, né? Graças a Deus que hoje já melhorou bastante. Então, assim, é pequeno, todo mundo se conhece, né? E muitas das vezes levantam algumas especulações só de ver você falar, fulano é isso, fulano é aquilo, mas não conhece. E por uma outra sementinha tá falando algo que não sabe, acaba ocasionando alguns questionamentos, sabe? Mas já pensei em fechar o Fabiana Freire? Sério? Já pensei, porque assim, o grande desafio aqui é a valorização. Nós somos desvalorizados, sabe? Já pensei em colocar a Fabiana Freire em Palmas. E muitas pessoas estão fazendo isso, né? Entendeu? Vou falar assim, um preço de alguma coisa lá do salão para você poder entender. O nosso corte ele é a partir de R$75. Porém, não é só um corte. Ele vai lavado, ele vai hidratado, é feito o corte e é feito uma escova. Então, você já sai com o seu cabelo perfeito. Você já olha e você já analisa. Nossa, era do jeito que eu queria. Quando a gente passa um orçamento para alguém, a pessoa fala, tá caro. E eu digo, não tá caro, tá barato. Porque assim, é aluguel, é água, é luz, é internet, é um cappuccino. Que realmente você recebe as suas clientes bem. Aí eu fui bem recepcionada quando eu fui lá. Que bom, fico feliz. Então, Fabiana, é complicado mesmo. Mas e agora? Vamos falar um pouquinho da sua vida e como você é mãe, professora, esposa, empresária. Eu cansei só de falar o tanto de profissão aí. Eu sou mãe e influenciadora e já é bem cansada, imagina professora também. Minha amiga, como você equilibra tudo isso? Boa pergunta. Bom, vamos lá. Eu assumi uma sala de 30 horas, então eu trabalho meio período. Trabalho do turno vespertino com crianças de 4 anos, que é o primeiro período, a primeira fase, a primeira infância, aquela coisa muito gostosa, né? Então, de manhã eu vou pro salão, né? Me desdobro entre casa, filhas, marido e o estúdio. Quando saio da escola, que o cliente já está agendado, que a gente organiza, faz a agenda da semana, então já deixo tudo muito bem organizado. E é assim que a gente vai, minha filha, com fé em Deus tudo dá certo. Isso é verdade. E, Fábio, quais conselhos você daria para uma pessoa hoje, se sentasse aqui com você e falasse assim, Fábio, eu quero empreender aqui em Luzimangues? O que você diria para essa pessoa? Pode vir, mas vem com fé. Muitos desafios vão ser lançados. E muitas pedras vão ser colocadas. Mas, para você que está me assistindo aí do outro lado, não desista.
persista, mantenha o foco e o principal, a fé num Deus que tudo pode, sabe? Porque não é fácil. Não é fácil. Então, assim, a pessoa que quer empreender, ela tem que ter muita fé e muita garra. Tem que, assim, nossa, é o que eu quero pra mim. Porque quando eu decidi empreender aqui em Luzimangues, montar o Fabiana Freire, eu fiz isso aqui, ó. Arregacei as mangas. E é muita batalha até hoje. Entregou tudo de você também, né? Entrego todos os dias nos meus atendimentos. Costumo colocar a Rose como exemplo, que é a minha inspiração, minha amiga, minha parceira, né? A Rose é sua influenciadora, né? Parceira. Isso, como eu falo, né? Ela me divulga nas redes sociais. Além de ser minha parceira, minha influenciadora, é uma amiga muito grande. E eu falo pra ela assim, nada é por acaso, né? E ela fala, Fabiana, você não é só uma cabeleireira. A gente entra de um jeito, às vezes eu venho tão tristinha e eu já saio aqui, ó, com um sorrisão, porque eu sempre tenho algo a mais, uma palavra, um abraço, que nem eu já ouvi várias vezes, fala assim, nossa, Fabiana, teu abraço é tão bom que não dá vontade nem de soltar, porque assim, tu transmite assim uma paz, uma tranquilidade, é uma coisa assim tão aconchegante, de mãe, tão isso gostoso. É verdade, porque eu tive essa experiência, eu até quando eu saí de lá, eu até comentei com a Rose, a Fábia me deu um abraço, ela falou poucas palavras, mas eu senti lá uma paz ao sair lá do espaço dela, foi maravilhoso, que bom. Isso é real mesmo. Nossa, que bom, eu fico muito feliz com isso, né, porque assim, a gente sabe que o nosso trabalho tá fazendo a diferença lá fora. Então, assim, o Fabiana Freire não é só um estúdio de beleza, é algo a mais. E se você quiser experimentar e saber como é que é, faça-nos uma visita. Isso aí, certinho. Fábio, pra gente finalizar aqui, o que você acredita que poderia ser feito para melhorar o ambiente de negócios aqui do nosso distrito? Sincera mesmo? Pode sim, sincera. Vamos lá. Estou na frente de uma grande influenciadora. Então, assim, é uma dica, né? Logo no início, que eu comecei na garagemzinha da minha casa, muitas pessoas não acreditaram. E eu entrei em contato com uma influenciadora. A primeira influenciadora que eu entrei em contato me cobrou R$1.500. A segunda falou assim, manda foto do teu espaço. E eu dizia assim, não é bem um espaço, eu estou começando agora, então eu queria um incentivo. Então eu acho que é o que falta, sabe? Os nossos influenciadores de Luzimangue acreditar, porque tem profissionais aqui muito bem qualificados, de excelência. Eu sou um exemplo disso. Ninguém acreditava, ninguém sabia. Gente, eu vim de Manaus, ninguém sabia quem era a Fabiana. Hoje meu nome já corre aí um pouquinho, vai melhorar em nome de Jesus, eu creio, né? Mas foi um dos desafios também que eu enfrentei. E assim, é vocês visitarem, é fechar parceria com os nossos comerciantes daqui, porque aqui é o lugar do crescimento. Palmas já está feito o nome, a gente precisa fazer o nome do nosso distrito e o pessoal conhecer os profissionais de excelência que tem aqui no nosso distrito de Luzimangues. Sim. E a história da Fábia a gente conheceu, foi lá na ponte, não foi, Fábia? Foi na ponte. A gente se conheceu e acho que eu nem comentei que você que era influenciador e acho que você achou no Instagram, não foi? Foi, eu disse assim, eu já vi essa moça em algum lugar. Gente, é de Deus, eu falo que as coisas nunca acontecem por acaso. O pneu da moto furou. Foi. Na época eu só tinha uma jabiraquinha, que nem eu chamo ela, é uma YBR 125, a gente tem até hoje, eu não me desfaço dela. Furou o pneu em cima da ponte e eu estava em um atendimento em Palmas, porque eu faço atendimento, né? Eu tenho umas clientes, assim, muito fiéis, que não fico sem a Fabiana, então eu saio daqui
e vou atender lá. E naquele dia que a gente se encontrou na ponte, aconteceu isso daí e você foi como um anjo. Eu vinha cantando, né? Pleno domingo, não foi? Em Acho que eu pleno tava voltando do domingão. trabalho também, que eu trabalhava em Palmas Em também. pleno domingão, e eu cantando louvor, e o meu esposo olhava pra mim e dizia assim, vambora, mulher, eu com a bolsa. E eu falei, calma, moço, tô indo, vai na fé, relaxa, Deus tá com a gente. E por um trisco, a pessoa que vinha num carro atrás não bateu e eu não caí dentro do nosso lago, né? Porque é Deus, né? Então eu sempre costumo fazer uma coisa, né, quando eu saio da minha casa, seja para ir para o trabalho, seja para ir no mercado. Eu digo, Senhor, me guarda, me livra, me blinda, coloca o teu manto sagrado sobre mim, que nada venha me atingir e que nada venha acontecer nem comigo, nem com a minha família, nem com os meus amigos, com os meus clientes, com as pessoas que são mais próximas de mim, as pessoas que me odeiam, porque a gente tem, infelizmente, né? Porque não conhece, não sabe da nossa história e acaba criando rumores, né? E o que aconteceu ali foi isso, porque antes de sair eu oro, Senhor, me guarda, né? Me livra. E foi o que aconteceu, e você parou, você, seu esposo, o neném, né? E disse, não, te dou uma carona. E eu disse, eu já vi essa moça em algum lugar. E cacei. E eu falei, lembrei, é a Joyce, a influenciadora daqui. Só que eu achava que você era influenciadora de Palmas, né? E só vim aqui visitar, ou algo do tipo parecido. E aí foi quando eu entrei em contato com você, né? E você me apresentou uma pessoa maravilhosa, que é a Rose hoje, né? É que no momento eu estava com parceria, né, com esse segmento, e aí eu não pego o mesmo segmento. E aí teve a oportunidade de eu apresentar a Rose, que é uma grande influenciadora também, uma amiga, e que deu super certo. Deu. Né? Mas antes disso, daí eu tenho que relatar, assim, 3 pessoas, sabe? O Eliel. Maravilhoso. Ele é um amor de pessoa, gente. E ele vai estar aqui com a gente. Ai, que legal! É um cara, assim, de muita fibra. Admiro muito ele enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Nós somos da mesma área. Como eu digo, gente, eu não sei de tudo, mas o que eu sei eu gosto de transmitir. E o Eliel me abriu portas, né? Eu não posso esquecer as pessoas que me ajudaram. E o Eliel foi um deles, que me apresentou a Carmen Doce, e por um tempo a gente teve uma parceria, eu e a Carmen. É uma pessoa assim que eu tenho uma admiração muito grande, acreditou na Fabiana, nos projetos, né? Só que aí a gente teve que fazer uma migração porque veio uma outra pessoa que ajudou ela no passado, né? Ela até falou assim, amiga, eu tô até sem jeito de como falar pra você. Falei, mulher, fala logo que entre a gente não tem isso. E aí ela falou, amiga, é porque chegou uma pessoa aqui e lá no passado ela me ajudou, ela contribuiu para que a Carmen, que hoje todo mundo conhece, né? Aí eu disse, não, amiga, tranquilo, tá na paz. Aí ela, mas se você quiser, eu ainda divulgo você. Eu falei, não, divulga ela, porque assim os clientes vão ficar meio confusos. Assim como se levanta muitas especulações, né? Chegou num determinado ponto que perguntaram, estragou o cabelo da Carmen? Por que a Carmen saiu? Se não, gente, não levantem coisas que vocês não sabem, isso é muito sério, sabe? E aí, às vezes, por uma coisa acaba uma amizade, né? E assim, eu nunca falei pra Carmen, a Carmen vai ver ao vivo e a cores, os comentários, né? Mas é uma pessoa que mora no meu coração. Um dia que precisar de mim e eu puder retribuir aquilo que ela fez, com certeza, de todo o coração. E a segunda pessoa foi a Lady Unhas, né? Que me incentivou, que disse, amiga, vai dar certo, persiste, não fecha, vai com tudo, né? Montei uma parceria que não deu certo, quase acabou comigo, mas estou aqui, firme e forte, porque o que me sustenta é Deus.
Então é isso, gente. A Fábio, muito obrigada. Tá muito bom o papo, mas a gente já está no nosso horário. Quero te agradecer muito, porque hoje é aniversário da Fábio, gente. E ela, parabéns, né? Vamos dar um parabéns, sucesso, felicidade, Obrigada. muitos anos de vida. Amém. Obrigada por você ter deixado a sua família, né? Que é um momento em família, para estar aqui com a gente. Que Deus te abençoe, viu? Amém, eu creio, eu recebo. Eu lhe desejo tudo em dobro nesse seu novo projeto, que isso aqui eu já te falei e vou tornar a dizer, é só o início. Amém, eu recebo. Muito obrigada, foi um prazer estar com você, né? E sempre que precisar, eu estou à disposição. Então, vou já contar com a sua presença outras vezes. E claro, né, gente, uma história boa como a da Fábio, aniversário dela. Produção, traz aquela taça pra gente brindar, o sucesso que foi esse papo. Olha, gente, que chique. Eu tô importante. Demais, sempre. Um brinde ao sucesso. Amém. Nosso Papo Cast, ao sucesso do seu empreendimento, ao ser, né, mais um aninho aí de vida, felicidade, saúde pra você e toda a sua família. Muito obrigada, viu? Nada, obrigada. Sucesso aos e mães também.